As armadilhas emocionais estão dando olé nos egos desavisados do término do jogo. As mentes estão colapsando diante do potencial de novas informações que o ego não consegue processar. A cada novo influxo de energia que chega à Terra, novas consciências despertam, novos humanos começam a se destacar em seus grupos. É nesse momento que as dificuldades aparecem e o corpo emocional, ainda preso aos velhos padrões, começa a apresentar as crises. Para cada novo humano que desperta, pelo menos 10 ainda estão presos nas velhas crenças. O que isso explica? Para esse que consegue perceber o jogo e sair, está tudo bem. Mas para aquele que está preso nas velhas energias e pode estar perdendo o adversário ou o parceiro dos velhos jogos, as crises começarão a dar sinal de conflitos. Muitos relacionamentos estão em fase final da experiência, os espelhos cada vez mais aparentes, e os conflitos kármicos estão findando-se nesta fase do movimento planetário, pois, como sabemos, não é o planeta isoladamente que passa por essas mudanças, mas todos os envolvidos neste grande palco. E nós, como seres humanos, estamos tentando não morrer, não só de calor ou afogamentos, dependendo de onde residimos, mas principalmente pelo grande esforço que estamos fazendo para consolidar essa conta que não fecha, em que somos entre sombra e luz, medo e amor. É uma árdua batalha que está se tornando cada dia mais tensa e intensa. E haja paciência para darmos conta de tantos rompantes que deparamos nas estradas da vida, na longa estrada da vida. São tantas informações e variações de opinião que os menos avisados acabam se enrolando ainda mais, não só nas suas opiniões, mas também nas criadas por informações descabidas, informações maçantes sobre perigos eminentes, obsessores do mal, guerras espirituais e tantas outras besteiras que se tornam difícil entender as orientações dos planos mais elevados de consciência, que nos sugerem calma e tranquilidade e a não criação de energias de medo, dúvida, raiva. Haja paciência. Estamos atravessando fortes ondas de informações que para muitos só agora parece fazer sentido. Demora um tempo até que essas novas informações sejam processadas. Porém, antes que essas informações sejam colocadas em nosso campo, tudo fica muito vago, solto e não confiável, pois são códigos não perceptíveis pela programação mental. É uma nova forma de perceber a vida. Evidentemente, o que a mente não consegue entender, ela recusa por medo de não poder controlar o que vem por aí, afirmando que precisa de certezas. Esqueçam, não há como ter. E isso é bom em parte. Caso a programação, o ego, tivesse essas informações, recusaria com certeza, pois a possibilidade de perder o controle sobre o seu hospedeiro já concluiria a inviabilidade de mudança. Agora é assim. Confiem e vão. A ideia é que o processo do despertar ocorra sem causar danos emocionais, o que não é assim 100% garantido, pois uma queda na frequência sempre é esperada. O momento mais difícil de todos esses movimentos é justamente soltar-se das armadilhas, que para todos nós é e sempre foi o calcanhar de Aquiles.
Essas armadilhas são os diversos apegos em suas variadas formas, principalmente o apego sexual, que de uma forma bem nítida está relacionada sem nenhuma dúvida ao controle sobre a vida do outro para a própria satisfação, evidentemente. Disfarçado de uma série de desculpas, mas cada uma apenas justifica o controle sobre o outro, mesmo que para isso, muitas vezes, a submissão e o desprezo sejam moedas de troca. Incongruência é o que mais percebemos ultimamente entre os vários níveis de candidatos a adentrar esse novo estado de vibração chamado pentadimensionalidade. Em grande parte querem o novo, mas estão presos ao velho. Querem ser o novo humano, mas não deixam o velho descansar. Querem uma vida nova, mas querem que seja do mesmo jeito da antiga. Querem ser livres, mas não tiram as algemas imaginárias. Querem ser abundantes, mas estão presos nas misérias humanas, mendigando afeto, sexo, dependência e muitas outras energias de fixação que compõem os relacionamentos tridimensionais. Meus queridos, não estamos falando do que vocês conheceram. Não estamos falando dessa vidinha em que até agora viveram como verdadeiros escravos humanos, pensando estarem felizes cada vez que ouvem "eu te amo" ou "eu não posso viver sem você". Isso hoje é simplesmente patético. Conceitos ultrapassados, implantados em nossas mentes por um sistema religioso deprimente, dominador e que jaz falido neste agora. Precisamos reerguer as estruturas sólidas das energias que somos em verdade, o poder divino do absoluto amor. Soltar o perfil de carentes emocionais e sair desse tabuleiro que para nenhum de nós tem mais serventia. Até então, fomos dominados por uma hipócrita sociedade que impôs a moral e os bons costumes, ditando as regras de submissão, sobrepujando a grande maioria da população, implantando regras e obrigações que aniquilaram a dignidade humana, sem que ninguém pudesse dar o grito de basta, pois os que deram hoje são considerados subversivos e foram castigados. Por eras, a humanidade tem fechado os olhos para todo esse caos. E evidentemente não é uma luta armada que resolverá todo esse caos que se agrava a cada dia, mas sim o olhar individualmente correto que nos torna fortes para passar por essas tormentas. Simplesmente compreender o jogo da ignorância humana, perceber-se, olhar-se fora do tabuleiro. No entanto, o que fazem? Gritam com o outro, apontam para o externo e negam as próprias dores e emoções não resolvidas. Exigimos ações e comportamentos do outro para não garantirmos controle sobre as nossas próprias mazelas. Queremos soluções imediatas para pequenos detalhes de insatisfações apresentados pelo externo, mas não nos resolvemos sozinhos, em quase nada com nossas emoções. Essa é a prisão. Se estamos falando em vibração, como estamos neste momento? No que estamos vibrando agora? Em que estamos pensando agora? Quantas vezes, no dia do hoje, olhamos com verdade para as questões mais íntimas, sem culpar ou responsabilizar alguém pela incapacidade de administrar a nossa própria vida? Quantas vezes durante o dia de ontem assumimos as responsabilidades por tudo o que aconteceu conosco, do momento que acordamos até a hora de dormir? Estamos atravessando
o maior evento cósmico já vivido por um ser humano nesse planeta chamado Terra. Todos nós quisemos estar aqui. Não posso afirmar que foi convite, nem se foi escolha, e não especularei sobre isso. Só sei que estamos. Sabem o que isso significa? Estamos no ápice da ascensão de um planeta, e isso é grandioso. É um verdadeiro presente para todos. É uma conquista pujante que interfere em todo o universo, do micro ao macro. Consideremos que chegou o momento de olharmos com mais maturidade sobre o nosso papel nesse grandioso evento. Já se perguntaram em que o ser humano pode contribuir com tudo isso e qual o verdadeiro papel de cada um de nós nesse evento crístico? Jesus se prontificou a trazer a possibilidade de um novo olhar para a humanidade. Fez o papel que lhe cabia e fez bem feito, com certeza. Jesus é um exemplo bem conhecido de todos sobre corretos procedimentos em nome do amor. E nem mesmo as mentiras contadas pelas religiões a respeito desse avatar maculou as suas obras. Assim como ele, outras consciências também passaram por aqui, atendendo às necessidades da época de determinado grupo da humanidade. Cada povo teve seu avatar. A diferença é que Jesus representou uma grande parte da população e em várias regiões. Assim, cada um deu a sua contribuição, deixando o potencial energético que precipitaram. E agora que já sabemos que todos nós somos mestres e estamos concluindo nossa passagem por essa dimensão, qual será então a contribuição de cada um de nós nesse grande movimento que está cada dia mais acelerado? Será que é ser um novo Messias? Será que é ser um novo Buda ou uma outra celebridade da nova era de luz? Não, não é nada disso. Nosso papel nesse projeto é apenas nos prepararmos para ser um receptáculo da energia crística e nos tornarmos o potencial energético por onde em nossas veias possa correr a vida eterna que tanto ouvimos dizer. A eternidade é a consciência da imortalidade. Sair do processo de morte e reencarnação, tornando-nos uma ferramenta de irradiação em nome da fonte, em nome do amor de Deus, Pai, Mãe, Vida. Amados fractais, caminharam como errantes até agora e de repente são chamados para um único caminho, a volta para casa. Já sabem então qual o papel que cada um tem nesse jogo tridimensional enquanto ainda estamos nessa travessia? Estamos nos tornando a luz do mundo. Se nosso aprendizado de experiência foi experimentar as emoções, e se já sabemos que são elas que nos prendem nessa densidade, o propósito de alma de cada um de nós, em primeiro lugar, é nos soltarmos dessas amarras que aniquilam a possibilidade de vibrarmos em frequências mais elevadas. É a preparação, a formação para reconhecermos os nossos atributos em termos de vibração e frequências, a possibilidade de nos lembrar em verdade quem somos e a quem servimos como mestres ou seres cósmicos estelares. O jogo é simples. Descartarmos algumas peças desse tabuleiro. Pensemos em termos de energias. Se ascensão quer dizer verdade e liberdade, a ilusão não cabe no tabuleiro novo. Se ascensão quer dizer disponibilidade, apegos não cabem aqui.
Se ascensão quer dizer reconhecimento da energia crística, também não cabem aspectos mentais, egóicos. Se ascensão quer dizer níveis elevados de frequências, baixas vibrações do ego também não cabem nesse tabuleiro. Se ascensão quer dizer unidade, tudo o que representa separação está fora também. Estar fora não quer dizer que não possa entrar. Quer dizer que é preciso mudar a frequência para entrar nesse novo portal. A separação que está acontecendo é por vibração, frequência. O que foi citado acima é apenas alguns exemplos de como identificar os padrões que ainda estamos vibrando dentro dessa centrífuga energética, pela qual todos estamos sendo experimentados ou colocados à prova. É importante e é impactante saber que nada disso tem a ver com inteligência como aprendemos, ou com capacidade intelectual. Muito pelo contrário do que foi aprendido, tem a ver com a capacidade cognitiva de interpretar o mundo externo individualmente. Nesse momento planetário, o que é realmente importante saber é que nenhuma das inteligências classificadas no campo da psicologia ou da ciência define o novo humano, pois esse é um potencial energético de supraconsciência e está além do que a mente conhece ou possa explicar. O modelo que se aproxima, mas ainda não é uma boa definição, pois ainda está condicionada a treinamento e aprendizado de controle das emoções e não a erradicação delas. É a inteligência intrapessoal, definida como viver em paz consigo mesmo, conhecer a si mesmo, meditar, concentrar, mergulhar no seu eu, viver no agora, ter domínio de si, inteligência emocional. Essa definição, no entanto, é próxima, mas ainda não define o novo humano, principalmente por esses aspectos serem opções de comportamento. Ninguém conhece a si mesmo se não conhece a verdade sobre a sua própria ilusão. Viver em paz consigo mesmo é humanamente impossível se estiver inserido emocionalmente na experiência tridimensional dual em que todo ser humano experimenta as emoções em nível de separação. Sair dessa frequência nos coloca na unidade, e assim somos a supraconsciência. A inteligência serve essa dimensão e pode ser medida em níveis de diferentes tipos. A supraconsciência é o absoluto em que se expressa sempre em perfeição. É fácil concluir. Se pode ser definido, qualificado e tiver necessidade de ser provado, ainda não é a verdade, ainda não é a superinteligência. As pressões energéticas emocionais definem o comportamento humano. São diversas, cada uma delas definida pela necessidade primitiva que ainda sustenta as egrégoras de determinadas experiências dentro das ilusões. A mais poderosa delas é a energia sexual, que nesse tempo de mudanças radicais nos comportamentos humanos tem deixado muitos homens e mulheres transtornados, totalmente à deriva no mar das próprias emoções, em uma eterna confusão de paixão, desejos, carências e permissividade em troca e busca por sexo. Um homem e uma mulher que estejam ligados energeticamente pela sexualidade, em emoções de dor, estão totalmente distantes de qualquer possibilidade de elevar a própria frequência, pois as relações baseadas na dependência sexual
nesta dimensão vibram muito aquém dos propósitos de alma, servindo integralmente aos desejos do ego. Não consideremos a sexualidade um erro ou pecado. No entanto, se algum de vocês estiver perdido nesta energia, provavelmente está sendo tensionado a olhar esses aspectos de dor. Caso esteja no processo de reconhecimento de suas emoções, é provável que precisará rever essa necessidade com mais clareza, principalmente autorrespeito. Não cabem mais desculpas sobre as dependências emocionais e muito menos as sexuais. Submeter-se a um ego, a um indivíduo por estar preso apenas em seus órgãos genitais, é o ápice do declínio a que um ser humano pode chegar. A pessoa está presa sem perceber que essa prisão faz parte de um sórdido jogo, cujas peças não são movimentadas apenas pelos envolvidos, mas por consciências que buscam a mesma dor. Pensem nisso. Quantos se servem dessa energia por meio da dependência? As armadilhas são muitas, os medos diversos. O controle, a carência, são energias poderosas, fazendo estragos na vida de muitas pessoas, e são energias criadas por cada um. Temos ouvido relatos de muitos queridos que já estão no caminho, sendo colocados à prova a todo tempo por verdadeiras avalanches emocionais, vindo para o reconhecimento e serem liberadas. Todos nós estamos aprendendo a desaprender, e isso é custoso, mas é garantia de sucesso. A qualquer momento, a sensação que a chave virou será sentida. Tenham como propósito não servir mais de joguete nas mãos de ninguém. Parem de alimentar o campo de dor que por uma vida toda experimentaram. Hora do basta. Para quem ou para o que você diria esse basta hoje? Com amor e verdade, Morada dos Mestres. Por Márcia Vazquez.